Esse cenário de desemprego aumenta, as incertezas em torno desse cenário econômico aumentam com o desdobramento político da situação que envolve agora o presidente Michel Temer, o senador Aécio Neves e toda essa ebulição política que aumentou da noite de ontem para cá, depois da delação do grupo JBS. E vem uma questão. Agora que o presidente Michel Temer está diretamente ligado ao caso, foi apresentado uma possibilidade de envolvimento dele com as delações premiadas, com provas robustas que foram apresentadas, o que pode acontecer em relação ao presidente Michel Temer? Ele pode perder o mandato? E o que acontece com o país a partir daí? Nós poderemos escolher de novo um outro presidente, fazer uma nova eleição? Para tirar essas e outras dúvidas, nós estamos recebendo aqui no Jornal do Piauí o doutor Campelo Filho, advogado Campelo Filho, que vai nos ajudar a compreender um pouco esse processo. Doutor Campelo, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Bom, primeiro eu queria que o senhor falasse para a gente o que é que de fato aconteceu ali. Existe uma possibilidade de um crime de responsabilidade envolvendo o presidente Michel Temer, e isso tem implicações na prática? Bom, boa tarde. Na realidade, há sim a possibilidade de se caracterizar um crime de responsabilidade e um crime comum também. Comum no sentido de que houve, supostamente tem havido essa tentativa, essa ingerência para que o Eduardo Cunha não delatasse ou não utilizasse o nome do presidente em uma possível delação premiada. E o presidente ele não está protegido de processos por ser presidente, a não ser crimes anteriores. Nesta hipótese do crime comum, ele seria julgado pelo Senado. Tanto assim que o processo está sendo deliberado pelo ministro Edson Fachin. Agora, como esse ato ele ocorreu enquanto o presidente no exercício da presidência, aí sim ele passa também a pode responder por um crime de responsabilidade. Nessa hipótese, ele seria julgado, possivelmente através de um processo de impeachment que precisaria ser autorizado pela Câmara dos Deputados e depois julgado pelo Senado. Nós queríamos discutir, então, algumas possibilidades aqui de destino do presidente Michel Temer após esses episódios. Aqui nós colocamos algumas. Vamos imaginar que o presidente decida hoje renunciar à presidência diante dos escândalos que se envolveu. O que é que vai acontecer? Bom, no caso do presidente renunciar, apesar dele já ter dito que não renunciaria, também ele disse que não enfrentaria um processo de impeachment, vamos aguardar, mas no caso da renúncia, imediatamente deve assumir o presidente da Câmara e ele deveria, como já se passou mais da metade do mandato, ele deveria convocar imediatamente eleições indiretas. No caso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, exatamente. Ele teria que convocar eleições indiretas. O presidente da Câmara pode escolher se convoca ou não essas eleições indiretas? Não, a Constituição estabelece que, como na ausência do presidente, que era a presidente Dilma, o vice-presidente Michel Temer, então no impedimento dele, por renúncia, entraria o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que imediatamente deveria fazer a convocação. E obrigatória. É obrigatório convocar as eleições, está estabelecido constitucionalmente. Tá. Agora vamos, e se ele renunciasse hoje? Digamos que ele diga, não, fico no cargo, enfrento o processo de impeachment. E aí? Seria igual ao da presidente Dilma Rousseff? Bom, para o processo de impeachment deveria seguir todo o trâmite que seguiu também o processo da presidente Dilma. E nós já sabemos que é um processo que não é rápido, é um processo demorado. E desgastante. Tá certo? Mas que se houvesse o impeachment do presidente Michel Temer, da mesma forma assumiria Rodrigo Maia, que deveria também fazer a convocação de eleições indiretas, que no caso seria a escolha de um novo presidente pela Câmara e pelo Senado. Agora, então o senhor está dizendo aqui, em caso de renúncia do presidente ou em caso de impeachment, as consequências são semelhantes. A diferença é que isso aqui aconteceria imediatamente e essa enfrentaria um longo processo. Um longo processo. Agora, essa eleição, se ela acontecer, ela tem quanto tempo para ser realizada? Bom, eleição indireta. Quando é a convocação de uma eleição direta, no caso, se não tivesse ultrapassado mais da metade do mandato, que se conta a partir da data em que a presidente Dilma tomou posse, não do presidente Michel Temer. Então, ou seja, de 2014, janeiro de 2015 até dezembro de 2016. Esse seria o período para a realização de eleição direta. De eleição direta. Aí ele teria um prazo de 90 dias para realizar essas eleições diretas. A
participação do povo. Com a participação do povo, todo mundo votando. Exatamente, uma eleição normal, onde deflagrariam campanhas, enfim. Agora, no caso de não ser eleições diretas, a Constituição estabelece que, tomando posse, imediatamente ele deve marcar, não é isso, uma eleição indireta para que os deputados e senadores façam essa escolha. E seria indireta porque nós estamos na segunda metade do mandato Dilma Temer, né? Seria Dilma isso. Temer, exatamente. Na segunda metade desse mandato, já estamos aí nos 2 anos finais. Os 2 anos portanto, finais. seriam eleições indiretas. Mas o movimento já pede que as eleições sejam, apesar da segunda metade do mandato de Dilma Temer, que sejam eleições diretas. Qual é a possibilidade na prática disso acontecer, Campelo? Com base na atual Constituição, na forma que ela delibera, não há a possibilidade de realização de eleições diretas já nesse período, salvo se houver, nesse caso, uma emenda à Constituição. Então, é preciso que haja uma emenda à Constituição para que ela seja modificada e permita a convocação de eleições diretas ao invés da eleição indireta. Mas, normalmente, essas emendas à Constituição demoram a tramitar também. Porque para alterar a Constituição há necessidade de que haja uma maioria privilegiada, não é isso? Ou seja, haja uma maioria absoluta, melhor dizendo, para que se possa modificar a Constituição. Maioria absoluta nas 2 casas, tanto Câmara quanto Senado, o que é um processo também que termina demorando algum tempo. Inclusive. Maioria qualificada. Ou seja, então, cassação pelo TSE, essa possibilidade ainda é real? O Tribunal Superior Eleitoral tem um processo que promete pôr em prática, em julgamento, ou retomar o seu julgamento no mês de junho. Já está marcado o julgamento agora para o mês de junho. Havendo um julgamento pelo TSE e caso a chapa seja condenada e cassada, tá certo? Então, nessa hipótese, ainda haveriam outros recursos. Então, embargo de declaração, o TSE não tem, nessas situações, acostumado-se a deliberar pelo imediato afastamento, tá certo? Do candidato cassado. Isso enquanto não julgar os demais recursos. Então, cabe ainda o recurso de embargo de declaração para serem julgados. Julgados os embargos de declaração, aí sim o TSE pode determinar o afastamento. Mas no eventual recurso para o STF, poderia os advogados de Temer e Dilma pedir uma liminar para dar um efeito suspensivo a essa decisão do STF. Em sendo concedido esse efeito suspensivo, o presidente continuaria na presidência, mas sustentado por uma liminar do STF, o que seria muito frágil, né, para sustentar um presidente da República. Porque ele precisa de muito mais do que simples direito no papel, né? Sim, precisa sem dúvida. De legitimidade também. Então, olha, a cassação pelo TSE, pelo que o senhor diz, é um processo que pode ser aparentemente mais rápido, porque o julgamento acontece em junho, mas pode ter efeitos que demorem a acontecer. Que demorem e cheguem, inclusive, até o final do mandato e não ter uma solução porque final. Porque ele pode recorrer no cargo, porque ele pode recorrer no cargo, exatamente. Tá certo, então. Então, a renúncia do presidente seria a coisa mais rápida, um efeito mais rápido, porque pode ser imediato. Seria um efeito imediato. Agora, Joel, só para fazer um adendo, é importante, a gente tem ouvido as pessoas, né, manifestações de que o país está acéfalo, enfim, mas eu acho que a gente tem que ver um outro aspecto que é importante, um outro lado fundamental. É de que se esses processos estão ocorrendo, se está havendo prisão de políticos que outrora eram inimagináveis sofrer processos desse tipo, grandes empresários, então é um sinal de que o país está funcionando, as instituições estão funcionando dentro do país. E é melhor que seja assim. É melhor que seja assim. Então o país está se depurando. Então, isso significa não que estamos sem governo, porque o governo, numa democracia, é um governo do legislativo, do executivo e do judiciário. Se apenas o executivo legislasse e julgasse também, a gente estaria diante de uma ditadura. Então, as instituições estão funcionando, o judiciário está funcionando, e isso é importante para a manutenção, para a preservação da democracia, que eu penso, após todo esse processo, é quem vai sair mais fortalecida. Doutor Campelo Filho, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. É que agradecemos.